Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? A gente está chegando então na última parte, na última aula sobre a segunda lei de Mendel. A próxima aula é resolver exercícios, né? E como eu já dei duas aulas no Zoom, duas aulas que foram bem extensas, para a gente não ficar com a aula muito cansativa, eu resolvi gravar um vídeo. Essa é uma parte um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais braçal, e aí eu acho que é mais interessante fazer em vídeo, porque assim vocês vão pausando, se você não entendeu, você volta, cada um vai num ritmo. Eu acho que a aula fica mais, né, nessa situação remota, eu acho que a aula fica mais fácil desse jeito, tudo bem? Eu vou começar com uma revisão rápida, como de costume, eu nunca começo a aula do nada, eu sempre volto um pouquinho, né, pra gente saber da onde a gente partiu para chegar na aula de hoje. Então, eu vou passar rapidamente aqui no que a gente discutiu nas aulas anteriores. Eu tinha feito essas perguntas para vocês. E aí a gente respondeu essas perguntas nas duas últimas aulas, né? Se eu olhar para duas características diferentes, quantos alelos estão envolvidos no processo e até quantos genes? São dois alelos. Alelo 1, por exemplo, é o par de genes que está em um cromossomo e esse par de genes determina a cor da ervilha, por exemplo, no caso do Mendel, se ela vai ser amarela ou verde. E o alelo 2, que está em outro cromossomo, esse par de genes desse alelo determina a textura da ervilha, se ela vai ser lisa ou rugosa. Como existem indivíduos homozigotos ou heterozigotos, e os indivíduos heterozigotos têm um gene dominante e um recessivo, se eu olho para essas duas características e o indivíduo for heterozigoto para essas duas características, eu falo de até 4 genes envolvidos no processo, ou seja, no alelo 1, eu tenho um gene dominante e um recessivo, então são 2 genes envolvidos, e no alelo 2, um gene dominante e um recessivo também são mais 2 genes envolvidos. É claro que existe a condição de ser homozigoto, mas eu perguntei até quantos, né? Até quantos? Até 4 genes, se eu estiver olhando para indivíduos que são heterozigotos para as duas características, tá bom? Aí, eu perguntei o seguinte: se eu olho então para esse cruzamento entre dois heterozigotos, quantos gametas que vão estar envolvidos, né? Na verdade, o indivíduo que ele é heterozigoto, quantos gametas ele pode formar? Quantos tipos diferentes de gametas ele pode formar olhando para essas duas características? E aí, pessoal, eu vou só adiantar um pouquinho aqui para mostrar para vocês que é o seguinte: como cada par de alelo está num cromossomo diferente, às vezes você tem essa dupla aqui, ó, que vai separar azul escuro com rosa e azul claro com vermelho. Porque o cromossomo, os homólogos, né, aqueles que ficam do ladinho do outro na hora de formar a célula, na hora de dividir a célula, eles não escolhem se eles vão ficar para cima ou para baixo, né? E aí pode acontecer de ter uma outra formação, de ter a formação inversa. Agora aqui a gente tá com o parzinho azul claro e azul e rosa e azul escuro e vermelho, né? Ou seja, as combinações elas são diversas, porque o cromossomo ele tá hora em cima, hora embaixo, então não existe uma determinação para que sempre aqui naquele meu exemplo, o azul escuro vai com vermelho e o azul claro vai com rosa. Não, pode ser o contrário. Então aqui eu vou fazer um esquema bem simplificado, né? Por exemplo, se eu estou desenhando uma célula aqui, e aí eu vou representar o cromossomo pela letra do gene. Pode ser que na hora de formar, o Vzão fique aqui em cima, o Vzinho fica aqui embaixo, o Rrão fica aqui em cima e o Rrinho fica aqui embaixo. E aí, na hora de dividir essa célula, lembrando que essa divisão ela é mais complexa do que isso, ela tem mais etapas do que essa que eu tô fazendo agora, e eu tô fazendo para simplificar, um gameta saiu Vzão Rrão e o outro gameta saiu Vzinho Rrinho. Só que pode acontecer o seguinte, pode acontecer em uma outra situação, numa outra divisão, o Vzão ficar aqui em cima e o Vzinho ficar aqui embaixo, só que aqui em cima vem o Rrinho e aqui embaixo o Rrão. Na hora que eu vou dividir essa célula, eu tenho Vzão Rrinho e Vzinho Rrão. Então, eu já tenho outras possibilidades de gameta. Tem um jeito bem simples de fazer isso, que é o seguinte, você pega Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Aí você faz o quê? Você liga, ó, esse Vzão com esse Rrão
esse Vzão com esse errinho. Aí você faz assim, ó, Vzão errão, Vzão errinho. E aí você pega o Vzinho e faz com errão, o Vzinho e faz com errinho, e aí você tem essas mesmas 4 possibilidades de gameta. Tudo bem? E aí, pessoal, se a gente for, então, agora cruzar indivíduos que formam até 4 gametas com outros indivíduos que também são heterozigotos e também formam até 4 gametas, eu tenho o cruzamento de 4 vezes 4. E 4 vezes 4 dá 16 possibilidades, né, de indivíduos. Hoje, a gente fala 16 possibilidades porque a gente está olhando, a gente fala 16 possibilidades e dentro dessas possibilidades a gente tem fenótipos e genótipos diferentes. Mendel, ele só olhava para os fenótipos, ou seja, ele via que quando ele cruzava, ele sabia, né, ele não chamava essa população de heterozigoto, mas ele sabia que era uma mistura. Quando ele cruzava a geração F1, que era essa, que ele sabia que era uma mistura, com ela mesma, ou seja, fazia autofecundação, de 16 indivíduos que nasciam, 9 indivíduos, eles eram amarelos e lisos. 3 indivíduos eram amarelos e rugosos. 3 indivíduos eram verdes e lisos. E um indivíduo, era verde e rugoso. Então, ele entendeu que a proporção de nascimento para 16 indivíduos é a seguinte: de 16 indivíduos, 9 amarelos e lisos, 9 em 16, 3 amarelos e rugosas, 3 verdes e lisas e uma verde e rugosa, que é a tal da 9 para 3 para 3 para 1. Se você somar isso daqui, dá 16, certo? E aí, eu perguntei assim em aula para vocês: faz sentido, pensando em genes, essa proporção faz sentido pensando em genes dominantes e recessivos? E faz. Veja, quando eu olho para indivíduos que são, que têm o fenótipo dominante, faz sentido quando eu junto as duas características dominantes, que é o amarelo e o liso, você ter mais indivíduos, né? Porque para determinar amarelo e liso, basta ter um gene dominante, ou seja, Vzão é amarelo, mas Vzinho também. Errão é liso, errinho também. Então, faz sentido, quando eu estou olhando para as duas características dominantes, eu ter mais indivíduos dentro desses 16. Então, eu tenho 9. Aqui, nesses dois casos abaixo, eu tenho aqui, essa é a característica dominante e essa é a recessiva. E aqui é o contrário, essa é a recessiva e essa é a dominante. Mas eu tenho o indivíduo que tem uma das características dominantes e uma recessiva de qualquer forma. Então, faz sentido ter o mesmo número. Faz sentido ter a mesma proporção, ou seja, de 16 indivíduos, 3 nascem com uma característica, uma dominante e a outra recessiva, e os outros 3 com a mesma situação, só que inverso. Agora, quando eu olho para as duas características recessivas, que aqui no caso é o verde e rugoso, como a única forma de dar um indivíduo verde e rugoso é juntando 2 genes recessivos, Vzinho, errinho, faz sentido eu ter menos indivíduos nessa situação. E aí eu tenho um indivíduo nessa situação. Tudo bem? Como que Mendel ele olhou para isso? De que forma ele entendeu isso? Ele entendeu da seguinte forma: quando você está falando de um cruzamento de dois caracteres, os fatores que determinam cada um, eles se segregam de forma independente na hora de formar o gameta, que foi aquele esquema que eu fiz, né? Ou seja, o Vzinho pode estar para cima ou para baixo, o errinho para cima ou para baixo, e as possibilidades, e na hora deles se dividirem, eles se segregam de maneira independente. E aí, quando você vai combinar esses gametas, essa combinação é ao acaso, e aí formam todas as combinações possíveis. Que combinações? Todos os fenótipos possíveis, né? O que significa essa combinação ao acaso aqui? Tem hora que o Vzão errão junta com o Vzão errão. Só que tem hora que o Vzão errão junta com o Vzão errinho, dá um outro tipo de indivíduo e assim por diante. Só que Mendel olhava mais para o fenótipo. O que são todas as possibilidades? É o fato de poder existir indivíduos que são amarelos e lisos. Existe a possibilidade de existir indivíduos amarelos e rugosos, verdes e lisos e verdes e rugosos, ou seja, as 4 possibilidades, elas existem, tudo bem? Isso, pessoal, considerando
características que estavam em cromossomos diferentes, ou seja, cada característica que é determinada por um alelo, alelo, né, cada par de alelo estava em cromossomos diferentes. Então, por exemplo, a cor da ervilha estava no par de cromossomo 1 e a textura da ervilha no par de cromossomos 2. Eu estou dando um exemplo, né? Ou se cada gene que determina cada característica está no mesmo cromossomo, só que eles estão distantes uns dos outros nesse mesmo cromossomo. Então, como se, por exemplo, nesse caso, se você tem duas características diferentes, só que elas estão no mesmo cromossomo, só que fisicamente longe um do outro, por exemplo, esse daqui é o cromossomo. Um alelo tá aqui em cima, um gene tá aqui em cima e o outro aqui embaixo, ele pode se comportar da mesma forma. É como se tivessem cromossomos diferentes. Só que esse detalhe aqui, a gente não vai falar no 9º ano. A gente vai ver melhor, vocês vão ver melhor, na verdade, quando vocês estiverem no ensino médio, tá bom? Bom, e aí a gente chega aqui nesse quadro de Punnett, olhando para os genótipos. A gente chega aqui nessa proporção enorme, porque 9 indivíduos que são amarelos e lisos, eles são fenotipicamente iguais, mas os genótipos podem ser diferentes, tudo bem? É claro, pessoal, que isso daqui é um trabalho braçal, você tem que ir de um em um fazendo as combinações de uma em uma. No 9º ano, eu não vou ficar muito preocupada, a gente vai resolver alguns exercícios do livro, mas eu não vou ficar muito preocupada em olhar demais para todos esses cruzamentos e toda vez fazer um quadro de Punnett com 16 possibilidades, né? Eu quero mais que vocês entendam os porquês, né? Por que são essas combinações, por que pode acontecer desse jeito, do que exatamente esses exercícios de genética mais pesados. E aí, por uma questão de convenção, a forma como se distribui os gametas é daquela forma que a gente fez, naquela ordem que a gente fez. Então, primeiro vem o Vzão errão dos dois lados, depois o Vzão errinho dos dois lados, depois o Vzinho errão dos dois lados e depois o Vzinho errinho dos dois lados. E aí, por exemplo, aqui Vzão errão com Vzão errão, Vzão errão, Vzão errão. Aqui, Vzão errão com Vzão errinho, Vzão, Vzão, errão, errinho, e aí vai colocando todos esses cruzamentos. Convencionou-se fazer assim, mas se por acaso você trocar a ordem, inverter a ordem por algum motivo, desde que você olhe para a tabela da maneira correta, você tem como achar todas as possibilidades aqui de genótipos, tudo bem? E aí, eu fiquei devendo falar para vocês o que é esse tal de 2 monohíbridos iguais, enfim, Vzão, Vzão, errão, errinho. Porque monohíbrido, às vezes, os cientistas chamam de monohíbrido o indivíduo que ele é heterozigoto para uma característica. E aqui no caso, como uma característica ele é heterozigoto, que é o Vzão, Vzinho, e a outra ele é errinho, errinho, então ele não é heterozigoto, ele é monohíbrido para uma característica só, né? Então, quer dizer, ele é heterozigoto para uma característica só, aí chama isso de monohíbrido, tudo bem? Mas esse nome eu confesso para vocês que eu nem vou pegar muito no 9º ano. Mas as proporções, então, é essa proporção aqui, 1 para 2, para 1, para 2, para 4, para 2, para 1, para 2, para 1. Olha que coisa mais complexa, né? Por isso que eu digo que no 9º ano a gente não vai ficar muito preocupado com essas questões genotípicas. Mas só para a gente entender um pouquinho, aqui, se a gente olhar para esse cruzamento, eu tenho aqui, um indivíduo é Vzão, Vzão, errão, errão. Aí os outros 2 indivíduos são Vzão, Vzão, errão, errinho, que são esses 2 aqui. E assim você continua na tabela, dá um pause, olha no livro, essa tabela está no livro, então fica fácil de vocês olharem, para vocês entenderem todas essas proporções, tá? Agora, uma coisa que é só interessante da gente avaliar é que o indivíduo que ele é heterozigoto para as 2 características, ou seja, Vzão, Vzinho e errão, errinho, é o que tem mais. A gente tem 4 indivíduos aqui nessa tabela, tudo bem? E aí, como eu já tinha dito para vocês, quando a gente olha esse cruzamento entre 2 indivíduos heterozigotos, eu estou olhando para as maiores possibilidades. Mas existem vários exercícios na genética que eles vão olhar para indivíduos homozigotos para uma característica. Então, por exemplo, se eu olhar aqui para o indivíduo que supondo, eu vou dizer assim, olha, o indivíduo ele é
Homozigoto dominante para as duas características. Ele é Vzão, Vzão, Rrão, Rrinho. Rrão, Rrão, desculpa. Só tem uma possibilidade de gameta para esse indivíduo. Ele só vai formar a gameta Vzão, Rrão. Não existe outra possibilidade. Ou o exercício pode trazer assim, olha, existe um indivíduo que ele é homozigoto dominante para a cor da ervilha. Aí você vai lá e coloca um Vzão, Vzão. Mas ele é heterozigoto para textura, então você sabe que é Rrão, Rrinho. E aí, como é que você sabe as possibilidades de gameta? Vzão, Rrão e Vzão, Rrinho. Não tem outra possibilidade, né? E assim o enunciado pode trazer, por exemplo, ele é homozigoto recessivo para uma característica, heterozigoto para outra, então é manual, é só você fazer a possibilidade. Mas professora, você esqueceu de fazer esse aqui, ó, Vzão Rrão e Vzão Rrinho. É a mesma coisa, só tem duas possibilidades, tudo bem? Não existe outra possibilidade. Então, para a gente poder saber quantos gametas vão ser formados, como que é o quadro de Punnett que eu vou desenhar, eu preciso olhar para a característica desse indivíduo, se ele é homozigoto para qual característica, ou heterozigoto e assim por diante. Aí, pessoal, a outra questão é, e se eu olhar agora para 3 características? A gente nunca vai desenhar um quadro de Punnett, de verdade, assim, um quadro de Punnett para 3 características, porque a gente vai ver que se a gente está falando de 3 características e o indivíduo ele é heterozigoto para as 3 características e cruza com outro indivíduo heterozigoto para as 3 características, são muitos indivíduos, e aí a gente vai ficar doido, né? Mas a gente tem como, por exemplo, olhar para as possibilidades de gametas, né? Eu não vou fazer isso aqui com vocês agora, mas só para mostrar que isso é possível. Se eu olhar, por exemplo, aqui, ó, um indivíduo que ele é Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho, e eu vou colocar outra letra aqui pra gente inventar. Czão, Czinho. Como que eu sei quantos gametas são formados? É daquele mesmo jeito, né? Eu posso juntar Vzão com Rrão e o Czão, ou eu posso juntar Vzão com Rrão e o Czinho, e assim a gente vai vendo, ou Vzão com Rrinho e o C, ou Vzão com Rrinho e o Czinho. Então, a gente vai vendo que existem várias outras possibilidades, e se você for olhar aqui, no final das contas, eu tenho muito mais gametas do que o outro, e a questão que a gente vai discutir hoje na nossa aula do Zoom é quais são esses gametas, quantos são esses gametas, e a gente também vai treinar um pouquinho, fazer o quadro de Punnett com cruzamentos para 2 características, mas não só entre indivíduos heterozigotos para as 2 características, tudo bem? Essa é a ideia da aula de hoje. Então, vocês vão anotar até a parte ali daquela tabela com os 16, e essas 2 perguntas, se eu olhar para 3 características e outros tipos de cruzamento, a gente vai tratar sobre isso melhor na nossa aula do Zoom hoje, que vai ser da 12h30 a 1h, tá bom, pessoal? Até mais!